Olá, professores, olá, professoras, né? Estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos, depois de termos aí refletido sobre o artigo 12, né, das incumbências dos estabelecimentos de ensino. O artigo 13, ele é de fundamental importância para os nossos estudos. Então, novamente, né, eu me reporto dizendo: uma mera leitura, ela não é suficiente para uma preparação correta visando o concurso público. E este artigo, o artigo 13, é aquele que nós devemos guardar assim com muito carinho, carregar conosco, não só para o concurso, para a prova, mas também para a nossa prática, né? Porque ele é de fundamental importância. No edital, e quando o edital for lançado, nós vamos fazer uma videoaula só em cima do edital, porque na parte lá, onde contém, né, as atribuições do professor, aonde contém o perfil do professor, ele está todo voltado no artigo 13 da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, que nós veremos agora. Então, vocês vão perceber que, muito além de preparar a aula e preparar uma aula de qualidade, a LDB ela vem trazer algumas incumbências para que o professor, no dia a dia, na sua prática, no seu posicionamento enquanto profissional da educação, ele carregue e desenvolva isso na escola que ele trabalhar. Então, pessoal, muita atenção nesse artigo, no artigo 13, que diz o seguinte: os docentes incumbir-se-ão de 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Muitas situações para que nós possamos refletir a respeito desse tópico. Primeiro, nós temos que ter ciência de que professores estão acompanhando essas nossas aulas. Professores que muitas vezes já têm uma sequência, já têm uma caminhada na educação, mas também, de repente, tem aqueles que estão iniciando uma jornada. E como a proposta pedagógica da escola, muitas vezes, ele não é muito falado, infelizmente, nas escolas, nós temos que definir o que vem a ser a proposta pedagógica. E eu vou me utilizar da teoria de Ilma Passos Veigas, uma teórica fundamental, uma pesquisadora essencial sobre proposta pedagógica, e lá nas obras dela, ela se refere como projeto político pedagógico, e ela diz, ela afirma que a proposta pedagógica ou o projeto político pedagógico da escola é o documento orientador de todas as práticas existentes na escola. É o documento orientador de todas as ações, seja essas ações na parte administrativa ou da parte pedagógica. Então, é o documento orientador. E sendo um documento orientador, ele tem que comportar todas as expectativas, toda a realidade, não só dentro da escola, mas em seu entorno. Infelizmente, nós temos nas nossas escolas a mania, se é assim que eu posso dizer, de uma escola copiar a proposta pedagógica da outra. E aí perde-se a essência da proposta pedagógica, porque ela não é fidedigna, né, da comunidade pela qual ela pertence. E se nós pegarmos uma escola que fica, por exemplo, num bairro bem localizado, é diferente da realidade, de repente, de uma escola da periferia. Então, é necessário que esse documento oriente, né, para aquilo que precisa para atender o seu entorno da melhor maneira possível. Então, vamos pegar e deixar bem claro: proposta pedagógica é um documento orientador que comporta as características, né, da realidade que a escola está inserida, os profissionais, a cultura, o aluno, né, a comunidade, como que esta comunidade ela está organizada. E aí, como aí uma Passos Veiga fala, né, tanto as ações administrativas
como as ações pedagógicas, tudo deve estar contido na proposta pedagógica. Então, é obrigação, ao mesmo tempo que é uma obrigação, que é um dever, é um direito do professor participar da elaboração da proposta pedagógica, porque nós vamos ver no item 2, né, a importância de participarmos da elaboração da proposta pedagógica, porque no item 2 está falando o seguinte: elaborar e cumprir plano de trabalho, esse plano de trabalho é o planejamento do professor, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, se o professor não tem conhecimento, se ele não participa da elaboração da proposta pedagógica, se ele não está a par das características próprias do envolto da escola, como é que ele vai elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo esta proposta? Então, por isso que o artigo 13 da LDBEM, ele vem aqui dizer para o professor: professor, é importante preparar aquela aula muito bem preparada para garantir o direito à aprendizagem de todos os alunos? É lógico que sim, mas a sua ação, a sua atuação vai muito além disso, né? A participação, ela é fundamental. E lá no item 3 fala: zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, olha só, participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir o planejamento de acordo com essa proposta pedagógica e zelar pela aprendizagem dos alunos. É buscar meios, produzir situações para que a aprendizagem dos alunos aconteça da melhor maneira possível. E o quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Olha só, pessoal, a importância do artigo 13, né? Ele vem aqui chamar a atenção do professor, da professora, para uma atuação muito além da sala de aula. E quando ele fala aí, zelar pela aprendizagem dos alunos, é que você deve, professor, na sua ação, né, contemplar toda a diversidade que existe dentro da sua sala de aula. E aí estabelecer estratégias de recuperação para aquele aluno que, de repente, ele está um pouco defasado em relação à aprendizagem. Então, é buscar situações, é estabelecer estratégias, é buscar caminhos para efetivar e garantir que aquele seu aluno ele possa aprender e aprender de maneira satisfatória. Então, observem a importância desse artigo, né, que ele é de fundamental importância. Item 5. Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Esse item, pessoal, nós temos que refletir com bastante qualidade, né, sobre ele. Primeiro, ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas. Vamos recordar quantos dias letivos a LDBEM coloca como sendo obrigação mínima? 200 dias letivos. Quantas horas aulas? 800 horas, no mínimo. É lógico que, dependendo a carga horária e esse ministrar as horas aulas estabelecido, vai de acordo, claro, com a sua jornada de trabalho, né? Então, isso diferencia de professor para professor, dado o número de aulas e a jornada que o professor escolhe. Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento. Olha a importância, pessoal. Nós normalmente acompanhamos nos sistemas de ensino que há 2 períodos de planejamento. Lá no começo do ano, onde a escola olha para dentro de si e necessariamente tem que olhar, estabelece aquilo que vai ser o norte para a efetividade das ações pedagógicas. Lá na metade do ano, né, tem o replanejamento para fortalecer aquelas ações que estão de maneira positiva, né, tendo como resultados satisfatórios, mas de repente precisa fazer uma reflexão sobre aqueles pontos que, dado o planejamento inicial e percorrer um percurso,
não está acontecendo de modo satisfatório. Então, esse período, o professor, ele tem a incumbência de participar. Participar da avaliação. Aqui esta avaliação, ela está direcionada, claro, né, à avaliação institucional, que ela deve ocorrer, é o momento que a escola olha para dentro de si, que faz as reflexões, qual a postura, qual é a nossa missão enquanto escola e se o que nós estamos fazendo, né, ele está sendo ofertado com qualidade para os nossos alunos, para a comunidade, ou se de repente precisa aí retomar caminhos e também relacionado à participação com relação ao desenvolvimento profissional. Cabe aqui dizer que todos os sistemas de ensino, eles prezam pela formação continuada em processo, que tem lá nas horas atividades, que tem lá no ATPC, se é no estado, que tem a GEIF no município de São Paulo e assim por diante. Então, o professor, ele tem que participar de todos os momentos de formação que preza, né, pelo desenvolvimento profissional. Queridos professores, queridas professoras, eu insisto nesta questão, né? Uma mera leitura de leis, ele não contempla tudo aquilo que se precisa. É necessário a gente refletir, a gente, de fato, estudar o que a lei vem trazer. E a partir do momento que nós, né, realizamos um estudo preciso, correto, não tenha dúvida que nós estamos no caminho certo. E o item 6, para finalizar aí o artigo 13 da Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, ele vem falar o seguinte: colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Olha a importância também desse item, né? Nunca na história da educação brasileira, né, e até em virtude da pandemia, o professor esteve tão presente dentro, né, da vida familiar dos alunos. E olha que quando o professor ele passa a ser a referência para aquele aluno, não tenha dúvida nenhuma, né, que ele é o porto seguro do aluno. E quando nós encontramos um aluno, um ex-aluno, né, na rua, no supermercado ou em qualquer lugar, e ele se manifesta de repente junto com o pai, com a mãe e fala assim: "Ó, o meu professor", quando ele fala assim, ó, "o meu", é porque você já fez parte e vai continuar fazendo parte da vida desse aluno para o resto da vida. E nós sabemos muito bem que o professor ele tanto pode marcar positivamente a vida de um aluno, como ele pode marcar de maneira não muito positiva. Então, quando nós passamos a ser a referência, não tenha dúvida nenhuma. Muitas vezes é para o professor que o pai se reporta, que a mãe se reporta, que o aluno tenha confiança de se reportar, e muitas vezes não é para a direção, não é para a gestão, não é para a coordenação, é para o professor. Então, como o professor está muito próximo do aluno, né, ele tem essa incumbência, de acordo com o artigo 13 da LDB, de colaborar com com as atividades de articulação da escola junto às famílias e à comunidade e vice-versa. Então, pessoal, observem aí, professores e professoras, um artigo que nós temos que guardar, carregar conosco com muito carinho. Primeiro, claro, né, para o concurso público, né, para nos apoiar lá quando a gente precisar dessas informações para resolver e responder as questões. E, evidentemente, depois, quando o nosso nome lá sair publicado em diário oficial, você tomar posse, entrar em exercício, fazer acontecer. Então, observem aí, pessoal, o artigo 13, ele vem dizer, né, que não basta preparar aquela aula de qualidade, né, para garantir a aprendizagem do aluno. O professor ele tem uma série de outras incumbências que ele precisa assumir a responsabilidade daquilo que se precisa para ter uma atuação competente como profissional da educação. Então, queridos professores, queridas professoras, volto a repetir, né?
Este é um artigo que uma mera leitura, ela não é suficiente. Nós temos que refletir sobre tópicos, sobre pontos precisos, porque ele é de suma importância, uma vez que o concurso que nós vamos fazer é justamente para o professor. Então, assista quantas vezes for necessário esta reflexão, tenha como base, né, que você pode rever esse conteúdo quantas vezes for necessário, mas não permita, né, ou não se permita ficar com dúvidas. E não tenha dúvida que nas nossas aulas, né, online e ao vivo, nós estaremos refletindo, retomando situações para que você se sinta plenamente preparado, empoderado para fazer o concurso e não tenha dúvida nenhuma, alcançar o seu objetivo, que o seu objetivo também é o nosso objetivo aqui da nova opção concurso. Beleza, pessoal? Nós vamos dar sequência a partir do artigo 14, né? Mas muita atenção em relação a essas informações contidas no artigo 13. Beleza, pessoal?